Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, um canal progressista que analisa os erros da esquerda brasileira. Estamos sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. A esquerda surgiu como uma ideologia ateísta. Quando chegou ao Brasil, até respeitou esta postura no início, nos tempos dos primeiros anarquistas e do comunismo de Luiz Carlos Prestes. Mas com o tempo, a tradição cristã brasileira obrigou a esquerda a aceitar a religiosidade. Com a cultura woke que defende o misticismo, o ateísmo foi abandonado, embora existam ateus que sigam ingenuamente a linha equivocada da esquerda woke. Com isso, Lula, que é religioso e tradicionalista, despreza o ateísmo. Este é o nosso tema de hoje. Não se iluda e ouça o que temos a dizer. Originalmente, o pensamento de esquerda era ateu. Karl Marx considerava a religião o ópio do povo, algo que é confirmado pelos cientistas, já que durante a fé, o cérebro se comporta da mesma forma de quando está sob efeito de narcóticos. Assim como acontece quando uma pessoa se irrita quando é convidada a deixar as drogas, a religiosa se irrita do mesmo jeito quando a sua fé é questionada. Além disso, o alucinado dogmatismo religioso cheio de absurdos e contradições sempre entra em choque com o pensamento progressista. Embora no Brasil poucos percebam isto. Já que a nossa cultura obriga a maior parte da população a ter uma religião, e aceitar tais contradições e absurdos como se fossem parte de uma espécie de mistério, esquerdistas, ao assumir uma postura religiosa, são obrigados a fazer concessões à sua ideologia, já que a religiosidade é incompatível com o pensamento original da esquerda trabalhista. Muitos pontos da fé religiosa contestam o que a velha esquerda trabalhista defendia nos seus áureos tempos da filosofia marxista e do trabalhismo soviético. Mas a esquerda atual não é trabalhista. A esquerda atual é identitária. A esquerda atual é a cultura hippie atualizada. Hippies adoram misticismo. Religião é misticismo. Como ser bondoso sem acreditar em seres fantásticos e histórias surreais? Eis que a esquerda brasileira, graças à cultura woke, abraçou a religiosidade. Até inventaram a tola ideia de que Jesus seria o primeiro comunista da humanidade. A erva consumida pelos esquerdistas deve ser boa mesmo, bastante abençoada. Com esta nova postura da esquerda, totalmente rompida com o trabalhismo soviético, e aliada ao falso progressismo da direita moderada Yankee, Lula, que sempre foi religioso, assumiu de vez esta postura, pensando que o altruísmo meramente paliativo das religiões teria muito a ver com a empatia defendida pela esquerda brasileira. Aquela empatia que reserva aos pobres apenas migalhas e quinquilharias, sem resolver problemas. Apenas o mínimo, não raramente abaixo do necessário. Afinal, pobres são como bichos. Pobres não merecem a mesma qualidade de vida vista na sempre feliz classe média lulista, que trata seus cachorros com muito mais dignidade que o povo pobre. Mesmo assim, há ateus brasileiros que se iludem com Lula, também iludidos com o altruísmo paliativo praticado no Brasil, consagrado como forma tradicional de solidariedade. Ateus decidem apoiar Lula, achando que ele estaria disposto a lutar pelo respeito ao ateísmo no Brasil. Coitados! Não percebem que na prática, se Lula não ameaça os ateus, lava suas mãos, desprezando o cruel preconceito dos cristãos contra quem se recusa a ter fé, confundindo ateísmo como se fosse a consagração da maldade. Curioso que os mais religiosos da classe média, seja de esquerda ou de direita, são os que dão um show de egoísmo, ganância e arrogância, reservando aos pobres apenas o que não querem para si, como se pobres fossem lixeiras humanas. Mas Lula religioso não vai perder o seu tempo em uma campanha pelo respeito ao ateísmo. Na teoria, o Brasil é laico, mas a laicidade é entendida pelos religiosos como respeito à fé, como a transformação da fé em um direito inquestionável. Quem não tem fé se torna um pária, alguém sem valor e sem direitos, alguém que merece ser eliminado do convívio social como um bandido, como um fora da lei de Deus. Mas Lula ignora isto. Ateus que se virem se quiserem respeito. O governo não vai lutar para que ateus sejam tratados com dignidade. Só que ateus ainda continuam amando Lula, numa autêntica paixão platônica, uma paixão não correspondida, pois Lula se ocupa em agradar religiosos, já que eles são mais numerosos e podem garantir a perpetuação do petista no poder. Ateu não dá voto. Por isso, quem se recusa a ter fé, perde seu tempo esperando alguma coisa de Lula. Ateístas deveriam esquecer este negócio de contar com lideranças, pois o universo não tem líder humano, pelo jeito o Brasil também não. A esquerda mudou.
Mudou muito. Abandonou o ateísmo do trabalhismo original. Mesmo assim, é a única ideologia política que ainda permite o ateísmo, mesmo de forma negligenciada. Mas o hipismo da cultura woke manteve esquerdistas na religiosidade delirante, cheia de dogmas que contrariam o verdadeiro pensamento de esquerda. Não adianta usar o altruísmo esquerdista para justificar a existência de um progressismo religioso. O altruísmo religioso é precário, paliativo e ineficaz. Há séculos, a caridade religiosa nunca conseguiu acabar nem com a miséria nem com as desigualdades, só servindo de compensação para os problemas que nunca se acabam. Temos uma esquerda estranha. Graças a isso, não contemos com qualquer apoio de Lula que seja direcionado aos ateus. Lula é religioso e se comporta como se ateus ou não existissem, ou fossem virgens de Deus, pessoas que deveriam conhecer o grande presidente do universo, pai de toda a humanidade. Deus, que até agora não teve a sua existência comprovada, embora sua presença e seu poder sejam defendidos por 90% dos brasileiros de forma bastante subjetiva. Ateus que se danem. Infelizmente está complicado ser ateu no Brasil. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.